governo de Israel, na época que Elias chamou os profetas de Azera e de Baal para um combate aqui em cima. Vocês lembram quem era o rei? O Acabe. Na verdade era Jezabel, né, que estava reinando aqui em Israel. E vocês lembram que essa história contundente nos informa que pela influência de Jezabel, por Acabe casar com Jezabel, porque Acabe era da terra, mas Jezabel não era da terra. Jezabel era uma idólatra. E aqui nós vemos uma coisa muito interessante, é essa questão do jugo desigual. Perigo que é o jugo desigual. Muitas vezes as pessoas querem serve a Deus e quer viver com alguém que não serve. Então isso vai trazer uma complicação. Um vai influenciar o outro. E nós vemos aqui que houve um grande caos em Israel. O que aconteceu naquela época? Jezabel foi tão influente que Israel tinha cerca de 850 profetas, chamados profetas de Deus pagão. Agora imagina uma terra santa, um lugar que invoca a Deus. Agora uma mulher entrou com influência para que Baal fosse realmente proclamado como Deus aqui na terra de Israel. E nós observamos que naquela época o Elias, o profeta de Deus, naquela época era Elias. Elias era o profeta, o conhecido, famoso Elias. O Elias da Bíblia que nós lemos tanto. E vocês lembram que a Bíblia disse que ele teve que se ausentar, né, porque Jezabel o procurava para matar. E por um tempo, né, ele profetizou dizendo que não ia haver o quê? Chuva durante 3 anos e 6 meses. E realmente aconteceu o que o profeta profetizou. Por que Elias profetizou que não ia chover sobre a terra? Quem sabe? Por que ele profetizou que não ia chover? É porque Azera e Baal eram os deuses da fertilização. Então Jezabel dizia que a terra de Israel era aquela terra boa, produtiva, porque era Baal que mandava a chuva. E era Baal quem era realmente o Deus fértil, que fazia a terra ficar fértil. Então Elias revoltou contra essa situação e profetizou que não ia haver chuva. Ia ver se realmente Baal era Deus. Então os 850 profetas de Baal foram aqui o quê? Envergonhados. Envergonhados. Por quê? Porque a fama deles é que eles faziam a terra ser produtiva. Que era esses deuses que mandavam chuva sobre a terra. E nesse tempo houve uma seca geral. E Israel entrou numa decadência terrível. Imagina 3 anos e 6 meses com um sol quente desse, um calor desse, sem chuva. Você vê que agora está muito quente, mas você vê que está tudo verde. E tem água para todo lado, né? Água doce. E nós vemos que naquele tempo ele fez aquele grande desafio, né? Ele fez aquele grande desafio de chamar os profetas de Baal e de Azera para vir fazer um desafio aqui nesse monte, onde é que nós estamos. Para provar mesmo quem era Deus. Se Baal é Deus, se Baal realmente é Deus, que o povo de Israel sirva Baal. Baal era um deus pagão. Não, um deus de letra minúscula. Deus de letra minúscula. Porque assim, Deus só existe um, que é o Deus de Israel. Mas alguns adoram imagens como Deus, né? Porque Deus é um título. Deus é um título. Quando nós falamos Deus, por isso que a gente acrescenta a palavra Deus de Israel. Ou Jeová Fá, Jeová Nissim, ou Jeová Jireh, ou Jeová Sabaote.
nós acrescentamos, né? É porque Deus é simplesmente um título. E nós vemos aqui que houve aquela situação aqui em Israel, uma situação caótica, porque esse Baal se tornou famoso. E foi Jezabel que trouxe para Israel. Então Elias ele achava que era o único profeta que estava. Ele achava que era o único profeta, ele mataram todos os profetas. Porque Jezabel saiu matando mesmo os profetas. Ele achou que só ele tinha escapado. E Deus disse para ele, não é só você, eu tenho mais escondido por aí. Tem mais profeta escondido. Você entendeu ou não? Vou repetir. Às vezes nós vemos aí profetas que estão aí acima, mas Deus tem sempre os seus escondidos. Existem profetas que estão escondidos. Homens de Deus, homens que pregam a palavra, que profecia, que profetiza, que são homens de Deus, e estão escondidos por Deus. E até a ponto de Elias ser um grande homem de Deus, de achar que ele só tinha sobrado ele. Mas nós sabemos que este monte, nós queremos falar sobre isso aqui rapidamente, Elias faz um desafio aqui, e eles trazem os profetas de Baal e de Azera para cá, os 850. Nós conhecemos a passagem bíblica, e eu estou aqui enfatizando por vocês, porque para vocês saberem que vocês estão aqui no palco, estão entrando na Bíblia. Aleluia. Foi aqui que aconteceu esse episódio. Foi aqui que Elias fez o altar, Foi feito o altar e os profetas de Baal clamou até o meio-dia. Clamou, Baal, manda água, Baal. Manda fogo para queimar o holocausto. Manda fogo. E nada de fogo. Baal não mandou fogo, Baal não é Deus. Aí foi a prova aqui que Baal é um Deus pagão, não é nenhum Deus. Então, queridos, nós vemos que Elias, ele arruma o altar, conserta o altar depois de meio-dia, porque o altar do Senhor tem que ser consertado. Deus não manda fogo em altar desconsertado. E cada um de nós temos um altar dentro de nós. Se o nosso altar estiver desconcertado diante de Deus, Deus não vai mandar fogo. As pessoas vão clamar por fogo em vão. Vai orar em vão, vai gritar em vão. Então os profetas de Baal gritaram, clamaram, se cortaram, clamando por fogo. E não aparecia fogo, não vinha fogo. E Deus, o nosso Deus, ele só manda fogo em um altar consertado. Então, os profetas de Baal, o que eles fizeram? Só desarrumaram o altar. É isso que o profeta de Baal faz, é desarrumar o altar. E o homem de Deus, onde ele estiver, ele tem que arrumar o altar. Se você chegou numa cidade, chegar lá, você tem que arrumar o altar. Chegou numa igreja, você tem que chegar lá, chegar a arrumar o altar. Se estiver desarrumado, tem que arrumar. Tem que arrumar o altar dentro de casa. Você quer que desce fogo sobre a sua casa? A unção de Deus, a glória de Deus, o altar da casa tem que estar consertado. Se não tiver conserto em casa, o fogo não vem. Deus não vai mandar o seu fogo santo. Ele não vai derramar o seu fogo. Então nós vemos que Elias conserta o altar, de forma ali, carinhosamente. E ele orou a Deus, como nós conhecemos. Ele jogou água na lenha, jogou água em tudo. Fez um rego, jogou água no rego e molhou tudo. Para provar que não adiantava ninguém, aqui entre aspas, riscar o fósforo e jogar ali não, que não ia queimar. Ali somente o milagre de Deus. Ele molhou tudo para dar uma prova que o fogo que viria era de Deus mesmo. Amém, meus irmãos? Amém. E a Bíblia diz que ele orou e Deus mandou fogo e consumiu todo o holocausto. Então, queridos, nós temos que ser como esse profeta no dia de hoje, fazer a diferença. Fazer a diferença. Agora, uma coisa interessante que aconteceu aqui, que o que aconteceu depois que Elias pediu para Deus mandar fogo, e Deus mandou fogo, queimou. Foi provado naquele momento que quem era Deus, era o Deus de Israel. Foi provado com fogo, com a queima ali daquele holocausto. Mas o que aconteceu logo após isso? Foram matando os profetas de Baal. Elias matou todos os profetas de Baal. Naquele dia foi decepado, por isso que está ali o Elias ali com a espada na mão. Porque não adianta também nós somente pedirmos para Deus descer fogo do céu e deixar os profetas de Baal continuar falando. Os profetas de Baal têm que ser envergonhados e também têm que ser exterminados.
E aonde chega a voz do homem de Deus, da mulher de Deus, o que isso quer dizer? Do lado espiritual. Na nossa casa, por exemplo, no nosso lar. Quem é invocado na nossa casa? Não adianta nós orarmos e Deus mandar fogo do céu e o Baal continuar funcionando em casa. Baal continuar vivo em casa. O que é esse Baal vivo em casa? É você estar ligando a televisão, assistindo o que não deve, assistindo o que não deve no YouTube, fazendo coisas que não agradam a Deus. Você acaba deixando o Baal vivo. Você compreendeu? Não adianta nós orarmos, pedir Deus para descer fogo do céu sobre nós, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre o nosso casamento. E nós nos purificarmos, consertarmos o altar. Estou com o altar consertado, Deus derramou fogo e depois não matar o Baal. Baal tem que ser eliminado. Então, aquilo que nós invocarmos, que nós fazíamos, que não agrada a Deus, nós temos que decepar da nossa vida. Amém, meus irmãos? Amém. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, nós estamos vivendo uma época muito difícil no nosso dia de hoje. As pessoas querem servir a Deus e a Mamon. O Baal de hoje é Mamon. Porque as pessoas falam que o que faz frutificar na casa dele, no celeiro dele, é o dinheiro. A quem paga meu aluguel é Mamon. Quem paga as minhas contas é Mamon. Quem enche o meu celeiro é Mamon. Né? Há dois deuses aí. A pessoa está servindo a dois senhores. Então, se nós não eliminarmos e confiarmos somente em Deus, acreditar em Deus, né, e matar o que às vezes está nos prejudicando, não vai adiantar de nada. Então fica aqui uma experiência para nós aqui no Carmelo. Né? Vocês vieram no Carmelo, está aqui no palco, onde Elias aqui pediu a Deus para mandar fogo do céu. Aqui também era um palco onde Elias andava muito. Né? E Deus aqui nesse lugar foi exaltado e glorificado. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Deus foi exaltado e foi glorificado neste lugar. E que Deus possa ser exaltado e glorificado também em nossas vidas, né? Exaltado na nossa casa, na nossa família, no nosso lar e principalmente também na nossa igreja, aonde nós congregamos. Que Deus, Ele seja completamente honrado, Ele seja completamente exaltado, glorificado, e a honra, a glória só a Ele. Elias extermina porque ele disse a partir de hoje, aqui profeta de Baal não vai comandar mais nem de Azera. Está provado que Deus é Deus e ponto final. Eu quero dizer uma coisa para você, Deus já provou que Ele é Deus na sua vida. Aleluia. Já provou que Ele é Deus na sua casa. Ele já provou que Ele é Deus no seu casamento. Ele já provou que Ele é Deus para salvar, para curar. Ele já provou que Ele é Deus na sua vida. Então mata o Baal. Mata o Baal que te prejudica. Mata o Baal que prejudica o seu casamento, a sua vida espiritual, a sua vida ministerial. Sempre tem aquela coisinha que a gente sente e fala, olha, isso aqui eu não deveria fazer, isso aqui eu deveria exterminar, e a gente não extermina. Esse é o Baal que a gente deve exterminar, que está tomando o lugar de Deus na nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. O pastor Jaime do Espírito Santo está aqui.